Bom, bom dia! Hoje a gente vai entrevistar o jornalista André Rizek, da revista Placar, e a gente vai fazer 10 perguntas para ele. A primeira pergunta é, na sua opinião, hoje em dia a maioria dos atletas exerce a ética ou são apenas falsos moralistas? Olha, confesso que é difícil responder essa pergunta, né? Se a maioria dos atletas, eles exercem a ética. Eu acho que o atleta não é diferente de nenhuma outra profissão, assim, de marceneiro, de jornalista, de advogado. Eu não sei te dizer se, como categoria, eles são éticos ou não éticos. Acho que depende muito de cada um mesmo. Sinceramente, eu não tenho um conceito assim, os atletas como um todo são éticos ou não são éticos. Acho que como em todas as profissões, tem gente que é ética, tem gente que não é ética. Não acho que exista uma uniformidade assim, nesse sentido. Tá, então. O senhor foi um dos responsáveis pela descoberta da máfia do apito, o escândalo da arbitragem do Campeonato Brasileiro de 2005. De onde surgiram as suspeitas e como ocorreram as investigações? Bom, como acontece muito na minha profissão, né, no jornalismo, geralmente assim, alguém que está envolvido de alguma maneira com o escândalo, com o esquema, procura a imprensa ou até a polícia para se vingar dos outros, né? Não foi exatamente para se vingar que aconteceu, que eu fui procurado, mas era uma pessoa que era mais ou menos dentro do esquema ali, do bando que operava, né? Manipulando os resultados. Ele na época trabalhava na revista Veja, ele procurou a revista, né? A minha chefe, a Thaís Oyama, fez a denúncia e aí a gente começou a apurar. Eu fui na época, eu já tinha trabalhado muito tempo com esporte, eu falei pra minha chefe, falei, Thaís, imagina, isso aí deve ser mentira, imagina que o juiz vai roubar jogo do Corinthians, do Santos, isso aí não existe. Mas a gente foi apurando, eu fui entrevistando as pessoas, fui me encontrando, fui seguindo as dicas dessa nossa fonte e era tudo verdade. Isso foi mais ou menos em março, e aí em maio, quando a gente viu que ia ser muito difícil a gente levar a nossa apuração adiante sem levar isso às autoridades públicas, eu procurei o Ministério Público e a Polícia Federal, e aí a minha matéria caminhou paralelamente às investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, que culminou com a prisão do Edilson, né? E hoje ele responde a processo. Na época, Edilson Pereira de Carvalho, o árbitro corrupto, foi apenas banido do esporte. O senhor acha que ele deveria ser preso? Acho que ele deveria, na mesma época, mais ou menos um pouco antes, 2 árbitros da Alemanha responderam pelo mesmo crime na Alemanha. Em menos de um ano eles estavam condenados e cumprindo pena. O Edilson, ele foi denunciado em setembro de 2005, nós já estamos em quase agosto de 2008 e o processo está na justiça ainda quase que parado. Eu acho assim, ele deveria ser julgado pela justiça brasileira e, se condenado, como ele é réu confesso, né, tem todas as provas, não tem nenhuma dúvida de que ele cometeu o crime, deveria cumprir e pagar de acordo com as leis brasileiras. Se a lei brasileira prevê prisão, se ele vai responder sem liberdade, eu acho que é uma coisa que vai depender aí do entendimento da lei. Acho que ele deveria ser julgado e punido ou absolvido de acordo com a legislação brasileira. O problema é que no nosso país é muito difícil a justiça caminhar. Já faz 3 anos que ele foi denunciado, ele é réu confesso, tem todas as provas contra ele, e o processo, por uma questão de advogados, né, que vocês devem conhecer, se encontra completamente paralisado na justiça. Dificilmente, eu nem tenho muita esperança de que o processo vá culminar com a prisão dele, porque está muito lento mesmo, as coisas caminham de forma muito lenta aqui no Brasil na justiça. Então esse é um problema da nossa justiça. Na Alemanha, pouco antes do caso Edilson, 2 árbitros foram denunciados, em 6 meses eles já estavam cumprindo pena. No Brasil a gente não tem nenhuma decisão da justiça ainda 3 anos depois que estourou o caso. E como você disse, né, teve o caso aqui no Brasil e o caso na Alemanha. E por que você acha que essa prática está cada vez mais frequente no futebol? Eu não sei se está mais frequente, cada vez mais frequente. Eu não acho que dê para afirmar. Tanto que na época a gente ficou, não só a gente, como a polícia, o Ministério Público, fomos atrás para ver se havia outros árbitros envolvidos, e nesse escândalo só entre aspas, né, só tinha 2, o Edilson e o Danelon,
que é um árbitro menos famoso, mas também estava envolvido, de Piracicaba. Eu não acho que cada vez mais, eu acho que são raros esse tipo de escândalo, né? O que acontece é que hoje você tem, eu acho que sempre teve marmelada em qualquer ramo de atividade. Hoje, com a internet, você tem muito site de aposta, então é muito fácil apostar em evento esportivo. Isso, você pode apostar em evento esportivo no mundo inteiro, China, Singapura, Vietnã. Então, abre uma porta para você, por exemplo, você é um americano que tem mais dinheiro, um europeu, você comprar um juiz no Vietnã, na China. O crime ele ficou internacional, né, de compra e venda de resultados, graças ao advento da internet que diminuiu as fronteiras. Mas não acho que dê para afirmar que é mais frequente, tanto que depois do Edilson nunca mais estourou um caso de, em 3 anos, não se teve mais notícia de outro juiz que estivesse vendendo resultado. É verdade. O senhor acha antiético a postura dos jogadores de basquete brasileiros que pediram dispensa do pré-olímpico, que nem o Nenê, Leandrinho, o Varejão? Não considero antiético de forma alguma. Jogador não é obrigado a defender a seleção brasileira, nada. Eles já jogaram outras vezes. O que eu acho que a imprensa brasileira errou muito quando jogou esse caso foi tratar a seleção como uma coisa de patriotismo. E patriotismo é outra coisa, né? Você lutar pelo bem do país, você querer um país melhor, você votar direito, fiscalizar os deputados. Jogar pela seleção não é patriotismo. O que acontece é o seguinte, o basquete brasileiro ele é muito mal organizado. A gente tem uma confederação que é super desorganizada, que desrespeita os atletas. Pra você ter uma ideia, no Mundial de Basquete Feminino, que aconteceu aqui no Brasil, no último, uma jogadora, a Alessandra, pivô, ela se machucou e a federação não pagou o tratamento dela. Você tem que fazer um seguro quando você vai jogar pela seleção, que se você se machuca, a Confederação Brasileira paga o seu tratamento. E ela se machucou, a Confederação mandou ela se virar, falou, se vira, minha filha, azar o seu. Então assim, isso é só um exemplo pequeno, né? É um desrespeito muito grande, é uma desorganização muito grande da Confederação. Eu acho que antes da gente crucificar os atletas que não quiseram jogar dessa vez porque eles têm interesses nos seus clubes, cada vez mais não é só no... Para um pouquinho.